capítulos anteriores, Elias encontrou-se com Acabe no campo de Jezreel, lá dentro da vinha de Nabote. Acabe, por meio de Jezabel, armou uma cilada para Nabote, um homem justo, e se apoderou da sua vinha. Jezabel contratou homens de Belial para fazer falso testemunho contra ele, e depois se apoderaram da vinha, que Nabote havia recusado a vendê-la, e Acabe a possuiu. Mas quando Acabe desceu até a vinha, para tomar posse dela, Elias estava lá dentro, porque o Senhor já o havia avisado. E no confronto dos dois, então ele ouviu uma dura profecia da parte do Senhor, dizendo que os cães que lamberam o sangue de Nabote haveriam de lamber também o seu. E os cães também comeriam, nem lamberiam, comeriam a carne de Jezabel, a mentora de toda essa maldade que havia feito. Mas prometeu mais do que isso. Diz que dos filhos de Acabe, todos seriam mortos. E ele faria exatamente como fez com a família, com a geração de Jeroboão, filho de Nebate, que foi o autor do bezerro de ouro que levou Israel a prevaricar dezenas de séculos com os pecados da idolatria. Ele diz: nenhum dos filhos de Acabe vai ter o privilégio de ganhar na sepultura para ser enterrado. Os que morrerem no campo, os corvos, os urubus, vão comer. E os que morrerem na cidade, os cachorros vão comer. Uma sentença dura. E Acabe saiu frustrado, decepcionado, mas ele se prostrou diante de Deus, e se cobriu, e se humilhou, e rendeu-se ao Senhor. E como o Senhor é muito bom, e você já ouviu que Deus diz com todas as letras que quando ele promete uma maldade e alguém se arrepende e se converte, ele também desiste da maldade que prometeu. Ele desistiu, pelo menos temporariamente. Chamou Elias. Eu acho que Deus fez até quase que uma justificativa para Elias. Como você viu que Acabe se humilhou e anda diante da minha presença, humilhado, eu não vou fazer isso. Nos dias dele, vou deixar ele morrer em paz. Mas farei isso com os seus filhos. E nada como diz o velho ditado, como um dia atrás do outro, uma noite no meio. As coisas que Deus fala se cumprem à risca. Ninguém foge dessa grande realidade do Senhor. Se o Senhor prometeu uma coisa boa e você tem esperança nele, você pode aguardar essa esperança, pode aguardar com confiança, pode ter certeza que ele virá ao teu encontro, ao teu socorro e vai cumprir a sua promessa, porque a promessa de Deus é imutável. Mas se Deus prometeu uma coisa ruim, por consequência disso, só tem uma alternativa de você se livrar dela: a conversão genuína, o arrependimento sincero e prostrar-se diante dele, porque senão vai acontecer, e não tem jeito de não acontecer. E então o Senhor já vem arquitetando esse projeto. A vingança não é uma coisa que está no plano de Deus, mas se é que existe, se é que vai haver, ele diz assim: é minha, não é sua. A vingança é minha, pertence a mim. Você não tem direito de fazer isso. Mas o Senhor sabe também se vingar. Arquitetando tudo aí, então começou a levantar o homem que faria essa justiça, porque Deus usa seres humanos bons e ruins. Os bons, às vezes, usam como seus instrumentos de divulgação da sua novidade, das suas boas novas, e usa os ruins como chicote. O texto bíblico diz que Deus usou Nabucodonosor como açoite para o povo de Israel. O homem era ruim, perverso, cruel. E quantos outros homens, como Senaqueribe e outros mais, foram cruéis a ponto de fazer toda a maldade que puderam ao seu alcance, porque eles eram instrumentos de Deus para punir o povo. A Assíria dizimou praticamente, espalhou pelo mundo todas as tribos de Israel, com exceção de Judá. Tudo porque o Senhor usou os inimigos como açoite.
Então Deus está levantando hoje um homem nesse texto. E a coisa é tão séria, é tão minuciosa a sentença, que o Eliseu, o profeta de Deus, sabia da consequência de ir lá com a carinha boa e um azeite na mão e ungir publicamente um rei como Jeú. Um homem de guerra, valente, e que todo mundo sabia que a sua missão seria uma missão de guerra e de destruição e de vingança da parte de Deus. Por isso, nem Eliseu se atreveu a ir lá. Chamou um dos seus discípulos, colocou o azeitezinho na mão dele, e você vai lá até a casa de onde é filho de Josafá, né? Vai para Ramote de Gileade, encontra lá o Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, faz ele se levantar do meio dos seus irmãos e diz que você tem uma mensagem de Deus para ele. Uma mensagem secreta. E aí então você vai levar ele lá para uma câmara interior, e lá, quando ele chegar lá, você vai derramar esse vidro de azeite sobre ele, e dizer, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. E quando você fizer isso, vaza, casca fora, corre, não te detenha, não olha para trás. Ou seja, você vai ter perseguição por causa disso. Mas talvez o texto tenha omitido a palavra de Eliseu, plena, para deixar para o narrador pode ter deixado para contar só no acontecimento. Ou então o garoto foi além, né? Também era profeta, instrumento de Deus. Diz que o garoto correu até lá e encontrou em Ramote de Gileade, entrando, eis que os capitães do exército estavam assentados, e ele disse, capitão, eu tenho uma mensagem a dizer-te. E Jeú perguntou, qual de nós? É o senhor, capitão. Então ele se levantou e entrou na casa, e o jovem derramou o azeite sobre ele. E aí então cumpriu a mensagem que Eliseu tinha dito. Assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Mas ele disse além, ou Eliseu tinha dito antes, eu não sei. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor. Ele estava debaixo de um comando, mas agora o Senhor estava colocando no lugar. Para que eu vingue. Quem vinga? O Senhor. Ele está falando no nome do Senhor. É assim que diz o Senhor. Eu vou me vingar da mão de Jezabel. Para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Irmãos, Deus nem sempre livra o servo do Senhor. Às vezes eu me lembro das palavras de Jesus quando disse a Judas, olha, tem um traidor aqui no nosso meio. E ficou todo mundo assim, meu Deus, Senhor, o que vai acontecer? Ele falou assim, olha, pode ter certeza de uma coisa, o Filho do Homem vai conforme escrito está a respeito dele. Ou seja, as profecias vão se cumprir literalmente, tudo que o Senhor prometeu vai acontecer. Mas isso não quer dizer que não tem consequências. Jesus diz assim, ai daquele homem por quem o Filho do Homem está sendo traído. Então, não existe essa história de dizer, eu vou me escapar disso aqui. Então, eu vou me vingar. É o Senhor que se vinga dos meus servos. Os profetas foram assassinados, os homens de Deus foram assassinados. E parece que o tempo passou. E Deus não livrou o profeta de ser assassinado. Deus não livrou os homens dele, os servos dele, de serem ultrajados e assassinados por Jezabel. Mas isso não quer dizer que vai ficar impune. Eles foram conforme estava, vamos dizer assim, permitido por Deus. Mas chegou o momento da justiça. E a justiça vem com toda a força, com toda a garra, contra a Jezabel. Então, toda a casa de Acabe perecerá e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino. Seja ele escravo ou livre, rico ou pobre. Seja lá qual for a função, em qualquer lugar que ele esteja, todos serão mortos. Porque farei da casa de Acabe como fiz a casa de Jeroboão, filho de Nebate. E se você voltar atrás do texto, vai ver que nenhum deles achou um lugar para sepultar. Jeroboão, filho de Nebate, tinha um filho que estava doente, aquela história interessante, cômica, que ela mandou até a casa de Aías, o profeta velho, que estava lá no porão, e que ela chegou disfarçada de outra mulher, tentou ali, mas o profeta já sabia, disse, entra, mulher de Jeroboão. E quando disse assim, você veio aqui para saber se aquele filho teu que está lá doente vai morrer. O Jeroboão mandou perguntar se o menino vai viver ou se vai morrer. Então, você diz para ele que ele vai morrer. Na hora que tu chegar na cidade, quando tu colocar o pé na cidade, ele vai morrer.
Agora um detalhe a mais. Só esse aí, da família de Jeroboão, todinha, só esse aí vai vir a sepultura. Vai entrar numa sepultura. Porque ele era um menino bom. Vai morrer porque era um menino bom. E vai ser sepultado. Mas é só ele. Todos os demais, se morrer no campo, os urubu comem. Se morrer na cidade, os cachorros comem. O que Deus está dizendo aqui para Acabe? Naquele momento. E está dizendo que foi uma profecia já dita por Elias. Eu vou fazer exatamente como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate. Eles vão ser dizimados completamente. Todos do sexo masculino. Toda a casa, eu vou fazer como a de Jeroboão e como a casa de Baasa, filho de Aías, também sofreu as consequências. Os cães devorarão a Jezabel no campo de Jezreel. Isso é uma promessa. O Senhor falou. Não aconteceu. Porque às vezes a gente fica assim, mas Deus, e porque o Senhor falou e não aconteceu? Irmão, não tenha medo. Justiça divina acontece. Vai acontecer, não tem quem possa impedir essa justiça divina. A gente vê esses transtornos, inclusive no nosso país não é isento disso. A gente vê acontecer, mas já vimos outras vezes, né? E dizer assim, mas esses caras não vão pagar nunca, vão. Vão pagar pela lei, pela justiça? Isso aí eu não sei. Mas que Deus vai cobrar, cada um vai cobrar. E todo mundo vai pagar. Porque tudo que o homem semear, ceifará. Essa é uma lei fiel. Não tem como fugir dessa realidade. A lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Querendo você ou não. Então os cães vão devorar. E não haverá quem enterre. Mas o profetinha, usando aqui num tom de, vamos dizer, de carinhoso, o filho do profeta, o discípulo, fez essa profecia, entregou sua mensagem, pegou, né, seu caminhozinho e vazou fora, sem olhar para trás. Em outras palavras, deu um de louco. Quando Jeú sai fora, os companheiros dizem assim, o quê? O que aconteceu? Quem é esse louco que veio aí, esse louco? E ele tentou disfarçar, ainda tentou dar uma disfarçada. Você sabe como é que esses povos é, você sabe como é que é. É o jeito deles mesmo. Você já sabe até o que eles... Quase que ele não teve coragem de dizer, mas se ele tivesse tido mais... Isso aí é um louco que veio aí dizer umas besteiras, mas isso é bobagem. Mas ele estava... Eu suponho que Jeú não saiu de lá muito simples, muito fácil. Ele saiu meio estremecido. Não tem quem não fique estremecido. Você está numa situação dessa, chega o cara lá, derrama azeite na sua cabeça e fala assim, diz o Senhor, e dá uma missão. Porque não foi só o azeite que colocou na cabeça, não, a missão. Você é quem vai executar o juízo divino, é você que vai cobrar a sentença que eu prometi a toda a família de Acabe. Acabe já foi. Você lembra que o sujeito jogou uma lança no além, jogou assim para jogar de raiva. E a lança viajou até debaixo das armaduras dele, e o matou. E não teve jeito. Os cães lamberam o sangue dele também. Lá no lugarzinho onde lamberam o sangue do Nabote. Não tem para onde correr essa realidade. Então, esse moço, o Jeú saiu atônito. E os homens disseram, não acredito, é mentira sua. Pode contar logo o que foi que aconteceu. O que foi que o homem disse? Eu não sei, suponho. De repente até viram a cabeça dele suja de óleo, né? Porque o óleo foi derramado na cabeça. Não tem para onde correr. As circunstâncias, os detalhes não são contados. Mas os homens não acreditaram na conversa dele. Conta a história para nós. E aí ele contou. O moço disse, assim diz o Senhor, ungi de rei sobre Israel. Olha aí. E os homens acreditaram logo. É impressionante como lá no Antigo Testamento, a unção de rei, você pode começar pelo exemplo de Davi. Quando Davi foi ungido rei, ele manteve o segredo porque sabia que sofreria as retaliações e a perseguição de Saul. Mas já ficou evidente, já ficou claro, já ficou nítido, já ficou todo mundo sabendo. E logo a coisa vazou de um canto para outro e já era tratado e reverenciado e respeitado como sendo o rei. Quando o Saul a mesma coisa. E você se lembra de... Salomão, que o Adonias estava lá tentando tomar o poder e aquela coisa toda, mas Davi diz, pega meu burro, bota ele em cima, vamos levar lá para ungiu. Salomão foi ungido, acabou todo mundo. Todo o outro coro aqui foi embora. O poder dessa unção é tão significativo
Isso também tem uma conotação espiritual. O homem foi ungido naquele momento por um filho do profeta, e na mesma hora todo mundo já reverencia, já se prostra e já acredita e está resolvido e vamos empossar porque ele é o rei. E o grito e a trombeta toca e diz assim: Jeú é rei. É o poder da unção. Vamos imaginar essa conotação espiritual aqui, quando Deus escolhe alguém para ungí-lo. Aconteça o que acontecer, ungido de Deus, escolhido de Deus, está na mão de Deus, é instrumento de Deus, e é Deus quem tem controle sobre ele da agora para frente. É Deus quem governa, é Deus quem manda, é Deus quem dirige. Privilégio, eu digo sempre na reunião do ministério, que o ministério tem os ossos do ofício, tem os pães asmos para comer sem fermento e seco e duro, 3 dias depois de fabricado. É o sinônimo, o símbolo da dureza, da dificuldade, das provas, das intensas tribulações. Mas não podemos negar uma coisa: o privilégio é sem tamanho. O privilégio é imensurável. Você diz assim: o Senhor Deus me escolheu e a minha vida mudou por causa disso. É isso. Esse é o significado. Jeú estava lá bem quietinho no lugar dele. Mas de repente o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Aí o que fez Jeú? Cumprir sua missão. Conspirou contra Jorão, que era o rei, no contexto, filho de Acabe. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote-Gileade e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, Jorão voltou para se curar, porque foi ferido lá em Jezreel. Ele voltou para se curar das feridas que os sírios lhe fizeram. Pelejou contra Azael, rei da Síria. E se é da vossa... Então, Jeú disse assim: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para anunciar isso lá em Jezreel. Ninguém vai contar para o rei. Tudo bem, está aqui, eu sou ungido, já jogaram os mantos debaixo dele, já fizeram toda a reverência, já tocaram a trombeta, mas ele disse: agora, caladinho, ninguém para Jezreel. Pega a tropa e vamos até lá. Então, Jorão voltou para se curar das doenças que estavam lá. E Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava lá, na cama. E, nesse mesmo contexto, Acasias, que era rei de Judá, foi visitar Jorão, que era também aliado. Vou lá ver como é que está meu amigo. Então, olha a coincidência. Os 2 reis estão juntos. O de Judá e o de Israel. Mas são 2 homens a quem o Senhor tem conta para acertar. Ou eles têm conta para acertar com o Senhor. Quando Jeú pediu silêncio, juntou a tropa e desceu para ver. E o atalaia, quando viu de longe, de cima da torre, disse: vem uma tropa ali. Muito grande, suponho. Pega um cavaleiro, Jorão disse, pega um cavaleiro depressa e corre até lá. Procura saber se há paz. O cavaleiro deve ter ido no galope. Quando chega lá perto, se apresenta, diz: a paz. O que é que tu quer com a paz, rapaz? Vai para trás de mim. O cara só fez pegar o cavalinho dele, botar atrás da tropa. E o atalaia diz assim: ele já chegou lá, mas não voltou não. O negócio agora ficou mal. Pega outro cavaleiro, depressa. Corre depressa, vai ver o que está acontecendo. O cavaleiro, galope. O rei manda perguntar se há paz, Jeú. O que é que tu quer com a paz, rapaz? Pega o beco, pega a fila, vai atrás. O atalaia diz assim: esse também não voltou. Meu Deus, então agora é guerra mesmo, é guerra. Jeú diz: prepara meu carro. Prepara o carro do Acasias. Os 2 reis pensando consigo mesmo assim. Geralmente a presença do rei é muito reverenciada, respeitada em contexto de guerra. Sempre há até aquele que diz assim: não, o rei não. A gente vai brigar primeiro para ver quem ganha, mas o rei é o rei. O rei desceu lá, quando ele vai se aproximando. Jeú, o que está vendo? A paz? E a pergunta de Jeú, ele já vem numa missão.
Ele diz, enquanto continuar as prostituições da tua mãe e as feitiçarias dela, tu quer paz? Tu sabe o que é isso? Porque a Jezabel, que era a mãe de Jorão, vai pagar por tudo que ela fez. O Jorão virou-se de costas e disse, é a traição, Acasias. Mas foi tarde. A flecha de Jeú veio com toda a força, lhe atravessou, foi chegar no coração. Agora pega ele e joga lá no campo de Jezreel. Porque essa é a promessa de Deus, essa é a sentença de Deus. Vai ter que ser ali para cumprir, porque o Senhor falou isso. E quando o Senhor fala, se cumpre. E aqui não podemos nos esquecer de um detalhe. Aqui em Jezreel, era aquele lugarzinho onde estava instalada, cultivada, muito bem cuidada, a vinha de Nabote. Era ali que estava. Foi uma, vamos dizer, uma maldade extrema, foi uma ambição, uma avareza tremenda, uma violência, um falso testemunho, e deixou a vida daquele pobre homem justo e reto pagar por tudo. Mas agora, a promessa vem. Agora a sentença vem. Tudo que o homem semear, ceifará. O justo sempre vai ser, de alguma forma, vingado a maldade que foi feita com ele. Então Acasias, quando escutou isso aí, correu o máximo que pôde, fugiu com toda a direção. Vou pegar o texto onde eu estava, onde eu pulei. Fugiu pelo campo de Megido, a Bet-Ogã. Porém Jeú o perseguiu e disse, feri a esse também. E feriram no carro, na subida de Gur, que está lá em Ibleão. Mas ele não teve como sobreviver e morreu também. Todos os responsáveis. Levaram os seus servos, esse era dos melhores, não era tão ruim quanto Jorão. Os reis de Judá sempre foram, de certa forma, melhores do que os reis de Israel. E então eles o sepultaram lá na terra dos seus pais, na sua própria sepultura, na cidade de Davi. Isso no ano 1/10 de Jorão, filho de Acabe, quando começou a reinar Acasias em Judá. Agora, tem mais uma pessoa que não pagou ainda o pecado. E essa tem que ser literal. Essa tem que ser com todos os detalhes. Porque o Senhor prometeu. Jezabel foi a mentora, ela foi a responsável por todos os danos causados ao reino, aos profetas, muitos profetas. Ela foi a responsável por aquela briga de Elias lá com os profetas de Baal, de Azera. Ela foi perseguida, Elias foi perseguido por ela o tempo todo. Os profetas de Israel foram assassinados por ela. Ela fez toda a atrocidade com os homens de Deus. E ela usou toda a idolatria que ela teve, toda a influência maléfica que ela teve. Tudo que ela pôde ser de ruim, ela foi. Mas a gente pensa assim, o ruim nunca vai pagar. Ora, vai pagar. Vai ter o dia. A sentença chega. Então Jeú chegou a Jezreel. E quando Jezabel soube, foi se maquiar, enfeitou os olhos, a cabeça. Acho que ela estava se sentindo, vou impressionar, vou fazer pressão, vou vencer no gogó, já que eu não posso vencer na espada. Vou vencer, vamos dizer assim, na pressão. Vou me apresentar assim bem ousada. E depois vou desafiar com palavras. E ela disse, ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz, Ine, porque matou o teu senhor? Como diz assim, eu vou logo entrar confrontando mesmo com todo o gás, que ele vai ficar estremecido. Mas alguém se esquece de um detalhe. Ele não foi rei só porque ele usurpou o trono.
Ele não foi rei só porque ele subiu na cadeira ou pegou a espada e foi lá e matou o rei. Ele foi rei porque o Senhor o mandou ungir e disse: assim diz o Senhor, és rei sobre Israel. Ou bom ou ruim, ele não foi lá essas coisas de bom não. Não pensa que é um homem puro e santo que está aqui não. Mas vontade de Deus é que os reis são constituídos por Deus. E tem um velho ditado que diz que o povo tem o governo que merece, não é? A gente reclama, porque o governo, Mas não adianta, querido, vai ter o governo que merece. Eu tenho as minhas próprias, vamos dizer assim, interpretações. Eu dificilmente consigo acreditar nesses movimentos assim tão políticos. Eu fico sempre voltado para Deus. Por que Deus permite isso? Pode-se usar a democracia, a dedocracia, a teocracia, a ditadura, o que quiser, mas Deus está sempre no negócio. Autoridades, Ele põe e Ele tira. Ele tira, derruba e abate. Sobe, levanta, faz o que Ele quer. Mata. Quando Ele quer, Ele mata. Quando Ele quer, Ele exalta. Eu fiz, aconteceu, e penso que foi eu que consegui, né? Como o Tancredo Neves disse assim, eu vou mesmo, e nem Deus impede de eu subir a rampa. Ele foi eleito, mas não subiu a rampa. Não há como fazer, não há como enfrentar o nosso Deus. Não há como enfrentar, só vai que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Então pode ser que seja um rei ruim, pode ser que seja um tirano, pode ser que seja mas pode ter certeza que está ali porque Deus quis e por alguma razão, porque Deus tem propósito em todas as coisas. E Ele sabe o que faz. Então, Jeú pode não ter sido um bom rei para uma leva de gente, mas ele fez a vontade de Deus prevalecer aqui, nesse momento. Ele executou o plano de Deus. Então, Jeú olhou de cima e disse, quem é que está comigo? E os homens, vamos dizer, Jezabel não tinha nada de popularidade. Ela tinha de autoridade, de fazer medo do povo, ela tinha de pressão, mas agora os homens já sabiam que o Jorão estava morto, e sabia que Jeú vinha com a sentença de vingança, só fez olhar para ele assim, de rabo de olho, assim. Isso já é suficiente para dizer assim, eu estou contigo. Sabe que as pessoas falam com os olhos? Ele perguntou e ninguém levantou a mão. Eu! Não. Só olharam para ele. E ele disse, empurra ela daí de cima. E eles obedeceram. Imagine que devia ser uma altura considerável. Ela já caiu espatifando sangue pelo muro. E do jeito que ele vinha com a tropa, passou por cima. Os cavalos. Esmagou, quebrou osso, quebrou cabeça, pedaço de coisa. Virou. Deram uma triturada, vamos dizer assim, amaciou a carne para os cachorros comer. Também ele não parou. Só fez descer do cavalo, entrou para dentro para comer. Quando ele está lá bem, comendo, bebendo, conversando, aí pensou, a maldita filha de rei. Né? Afinal era filha. Vão enterrar aquela maldita, que pelo menos que ela é filha de rei, pelo menos isso. Aí os homens correram para enterrar a maldita. O que acha da maldita? Os pés e a palma das mãos. 4 pedaços. Parece que Deus, além de cumprir a sua profecia, queria dizer uma coisa. Essas mãozinhas malignas, que fizeram tanta coisa ruim, está aqui para todo mundo ver. Mas Jeú sabia da Bíblia. Jeú sabia das mensagens dos profetas. Diz assim, voltaram lá os homens para contar. Quando ele entrou, pega aquela maldita em terra, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram a dizer-lhe, e ele disse, essa é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel.
de maneira que já não vão chamar essa é Jezabel. Onde foi que ela tomou posse da vinha? Onde foi a maldade que ela fez? Foi lá no campo de Jezreel. É ali que os cachorros vão comer a carne dela. Então, esse é um capítulo onde a sentença é dura, né? Parece assim uma página dessas de violência da nossa capital ultimamente. Só chacina, só estrago, destruição. Mas é preciso que nós reflitamos sobre isso e pensemos uma coisa: justiça divina. O justo vai ser vingado no momento certo, na hora certa. Deus fará justiça ao seu povo. O ímpio vai arcar com as consequências daquilo que fez. Não tem nada que ele faça nesse mundo que vai ficar impune. Ele vai pagar por isso. Não importa o dia nem o momento, em algum momento Deus vai requerer. O sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, diz: você pode andar conforme a vista dos teus olhos e fazer tudo o que deseja o teu coração. Ou, com uma expressão mais corriqueira que ele usa, faça o que te der na telha. Mas você tem que saber de uma coisa: livre-arbítrio você tem, liberdade para fazer o que quer você tem. Mas de todas as coisas que você fizer, Deus te trará a juízo. Então, lembra do Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Consequências vêm. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a voz de Deus. E aqui está se cumprindo para a gente ver. Isso aqui foi feito para quê? Por que está escrito aqui? Talvez a gente viva hoje contextos tão parecidos. De violência, de corrupção, de maldade, de perversidade. O que a gente vê por aí é coisa tão absurda, né? O sujeito, por exemplo, hoje estava vendo no jornal, o sujeito pegou tudo quanto era alimento velho, de vários meses, vencido desde 2016. Um armazém que era um monstruoso armazém de alimentos vencidos há 2 anos. Pertencia a um rótulo, fizeram outro, colocaram rótulos novos e botaram tudo diferente, tudo com validade nova para vender. Tiraram os ovos velhos, vencidos, quebraram as cascas, fizeram aquelas coisas, venderam para as indústrias fazer pão e bolo e tal, aquela coisa. Está tudo aí no mercado para todo mundo comer. Ele não se importa quem vai morrer, quem vai se acabar e quem vai passar a pegar doenças terríveis por conta disso. Está lá, está no jornal de hoje, na mensagem de hoje. A gente pensa assim: meu Deus, isso não tem como. Esse sujeito vai ficar impune. Infelizmente, à vista dos homens, entra por uma porta da delegacia, sai pelos fundos, sorrindo. Só que não é assim com Deus. Com Deus não tem fiança. Eu quero pagar uma fiança aqui, sai fora. Não, com Deus não tem fiança. Com Deus não tem semiaberto. Prisão domiciliar. Tornozeleira eletrônica. Não tem esse negócio. A sentença de Deus é como a briga do soldado com o coveiro. O soldado diz: eu vou te prender. Pode me prender, mas eu vou sair. Agora, se eu te prender, você não sai mais não. Porque a prisãozinha é só 7 palmos. Bem pequenininho, mas se você entrar lá, já era. Você não tem como sair. Então essa é a sentença de Deus. E eu vejo 2 razões aqui. 2 coisas interessantes aqui para a gente tirar dessas 2 lições, quando nós encontramos a sentença de Deus. A primeira é que devemos temer ao nosso Deus, em qualquer circunstância, e saber que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai cobrar de quem pecar. A segunda é que nós podemos confiar no nosso Deus, porque Ele é justo e fará justiça na terra sobre todos aqueles que o temem. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.